Vai ser reunião. Boa tarde a todos. Exatamente 14 horas que nós vamos dar início ao primeiro debate entre os candidatos à presidência do Sindifisco Nacional. Lembrando que a gente tem 1.000 lugares virtuais para acompanhamento aqui na sala, mas caso essa capacidade se esgote, todos vão poder acompanhar o debate pelo portal do Sindifisco. E lembrando que as eleições acontecem o primeiro turno dia 16 e 19 de setembro pela internet, as urnas dia 23 de setembro e data limite para postagem nos Correios. Esse é o primeiro debate, lembrando que teremos outro no dia 10 de setembro, às 14h. Antes de começarmos o debate, eu quero convidar a responsável, a coordenadora, a presidente da comissão eleitoral, a Carmen Nepomuceno, para dar umas palavrinhas aos nossos candidatos e também aos afiliados. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, pessoal, senhores auditores fiscais. É um prazer estar aqui com vocês. E essa é uma grande oportunidade de conhecer as plataformas, de conhecer os candidatos. A ACEM tem trabalhado bastante para garantir a transparência e a ampla divulgação de todos os dados importantes para os filiados. Então, senhores, aproveitem a oportunidade. Nós recebemos muitas perguntas, isso é muito bom. Esperamos receber muitas outras para o segundo debate. Uma boa sorte a todos. Lembrando que somos todos colegas de trabalho, precisamos manter o decoro e o bom senso na tratativa com os colegas. Uma boa sorte aos 3 candidatos. Boa tarde. Obrigada, Carmen. Informando a quem está acompanhando o debate, ele é dividido em 3 partes.
A primeira parte, cada candidato vai fazer a apresentação de suas propostas, suas plataformas, 12 minutos cada um. Depois entra a fase de pergunta entre os candidatos, de perguntas entre os candidatos. Depois, as perguntas, como a Carmen lembrou, as perguntas que foram recebidas pelo e-mail da SEM. E, finalizando, os candidatos se despedem com 3 minutos cada um. Fizemos um sorteio para a ordem dos candidatos. O candidato A é o candidato da chapa 1, Rumo Certo, o Ayrton Bastos. O candidato B é o da chapa 2, Resgate do Cargo, Isaac Falcão. E o candidato C, chapa 3, Avançar, o Cláudio Damasceno. Antes de dar a palavra ao Ayrton Bastos, eu vou ler uma breve biografia. Ayrton Eduardo de Castro Bastos, Ayrton Bastos, concurso 91, lotação, Seção de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho, Sarep, DRF, Goiânia, Goiás, formação, engenheiro agrônomo, pós-graduado em Contabilidade Prática Avançada e Direito Tributário. Atividades sindicais associativas, vice-presidente da ADS Goiás do Unafisco Nacional, 2005-2007, presidente da ADS Goiás do Unafisco Sindical, 2007-2009, presidente da ADS Goiás do Unafisco Nacional, 2009-2011, presidente da mesa diretora do Conselho de Delegados Sindicais, 2009-2011, secretário-geral da DEM do Sindifisco Nacional, 2012-2013, primeiro vice-presidente da DEM, em 2014, de janeiro a outubro, primeiro vice-presidente da DEM, 2019 até agora, 2021. Lembrando que vocês vão ter disponíveis, nós vamos acompanhar ao mesmo tempo o cronômetro, tá? Vai ser o mesmo cronômetro para todos que possam acompanhar o tempo de 12 minutos, Ayrton Bastos. Pode começar. Cadê o cronômetro? Por favor, disponibilizem. Só um minutinho. Quando começar o cronômetro. Pode começar, já está disponível. Já passou o tempo, né? Vamos zerar, Gilfran? Por favor. Até porque ele não está ficando disponível aqui. Na minha tela, ele não está na telinha em cima tem uma flechinha, que tem as janelinhas. Você vai até a janelinha final, por favor. Achou? Sim. Gilfran, por favor. Obrigado, Ana Kaline. Quero aqui cumprimentar a mesa que está composta, os candidatos, Isaac pela chapa 2, Cláudio Damasceno pela chapa 3, também cumprimentar a SEM, né, o pessoal da organização, a pessoa da Carmen. Quero cumprimentar os colegas, auditores e auditoras fiscais de todo o Brasil que estão nos acompanhando nesse momento. É muito importante essa participação, porque reforça o processo democrático do nosso sindicato. E quero conversar com vocês sobre algumas questões do porquê de eu me colocar como candidato a presidente do Sindifisco Nacional. Como foi aí lido um breve resumo da nossa trajetória sindical pela Ana Kaline, temos experiência e conhecimento suficiente do funcionamento da nossa entidade, tanto internamente como externamente, no trato, né, no contato com a imprensa, com o parlamento, com o governo, com a administração da Receita Federal. Então, essa experiência que nós estamos agora colocando à disposição dos colegas através da nossa candidatura pela Chapa 1, Rumo Certo. Além da nossa candidatura, nós temos também um time extremamente qualificado. Entendo que um sindicato do tamanho e da complexidade e da importância do nosso não tem como ser dirigido por uma única pessoa, de forma centralizada. Por isso, escolhemos uma equipe com qualificação, com conhecimento para cada uma das diretorias para a qual cada um foi designado. Essa equipe, inclusive, nós não temos nenhum problema em divulgar, em trazer a público,
Fato esse, inclusive, que nós propusemos um debate entre as diretorias parlamentar, do jurídico e do saúde, porque são diretorias que têm uma relevância muito grande dentro do funcionamento do nosso sindicato, na vida dos nossos filiados, mas, infelizmente, as demais chapas não quiseram esse debate, fugiram esse debate. Então, nós colocamos aqui e pedimos para os colegas, você que está nos assistindo, compare, pegue as chapas, olhe um a um dos candidatos. Diretoria Executiva Nacional não é feita só pelo presidente. Tenham esse comparativo e vocês verão que a chapa Rumo Certo é a melhor chapa para dirigir o nosso sindicato. Então, colegas, me sinto preparado, temos uma excelente equipe e quero conversar com vocês sobre esses nossos 2 anos e meio de mandato. Não tem como um candidato da situação não fazer, né, um relato, um histórico, uma prestação de contas a respeito desse período em que estamos na frente da DEM. Enfrentamos um dos momentos mais difíceis da história do mundo, em função da pandemia do coronavírus, que afetou e revirou o mundo de cabeça para baixo. E também, aliado a isso, um governo extremamente hostil aos funcionários públicos, aos servidores públicos. A oposição, na falta do que falar da nossa chapa, fica querendo nos imputar uma pecha de que não mobilizamos, de que não somos capazes de mobilizar. E eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos. Quais são? Mobilizamos, e mobilizamos sim, mas mobilizamos com estratégia, com foco, com objetivo, e para nós, a nossa forma de ver mobilização é mobilização assertiva, mobilização rápida e com resultado positivo. Vamos aí a alguns exemplos. Assim que assumimos, tivemos o problema da mordaça, a chamada emenda da mordaça na MP 870. Mobilizamos a categoria, fizemos movimento aqui em Brasília e conseguimos colocar uma vitória e impusemos uma derrota ao Centrão no Congresso Nacional, coisa inédita naquela casa. E a emenda da mordaça foi retirada daquela medida provisória. Tivemos também, no âmbito do inquérito das fake news, onde 2 colegas foram afastados das suas atribuições, 133 fiscalizações de pessoas politicamente expostas foram suspensas, e nós, então, fizemos novamente mobilização no Ministério da Economia, em frente ao STF. Tivemos conseguimos levar, em fato inédito, para fora do Congresso Nacional, 8 senadores, debaixo do sol, ali no gramado do Congresso Nacional, entre o STF e o Palácio do Planalto, para fazerem pronunciamentos a favor da Receita Federal, a favor do auditor fiscal, da independência da Receita Federal, das prerrogativas do auditor fiscal. E ali, mais uma vez, nós conseguimos reverter essa situação, trouxemos de volta os 2 colegas para o exercício das suas atribuições. Naquele mesmo momento, naquela mesma época, nova tentativa de ingerência externa na Receita Federal por parte da Presidência da República, querendo nomear delegado no posto de Itaguaí, querendo fazer nomeação na Superintendência do Rio de Janeiro, e nós, com esse movimento, suspendemos. Essas tentativas de ingerência não se concretizaram. Ponto eletrônico, fizemos, mais uma vez, mobilização da categoria nos prédios da Receita Federal, aqui em Brasília, orientando os colegas para que não acessassem o sistema CSF, porque aqui era o projeto piloto, e até hoje esse projeto não foi à frente. Tivemos, mais recentemente, a PEC 186. Essa PEC, além de uma série de maldades com o serviço público, e com as quais nós combatemos juntamente com as outras entidades representativas dos servidores públicos, tinha lá a questão do Fundaf, em que se retiravam os fundos, desvinculavam a aplicação desses fundos para auxiliar, para serem usados no equilíbrio fiscal, na questão fiscal do país. Fizemos uma mobilização forte. Quando todo mundo achava que já estava tudo perdido,
conseguimos um destaque. Esse destaque proporcionou a possibilidade do trabalho parlamentar. Fizemos um grande trabalho parlamentar, juntamente com a administração da Receita Federal, com as demais carreiras do Fisco do Estado, porque também tinha interferência em fundos estaduais e municipais, com a nossa categoria, trabalhando nas bases, contactando os deputados, e conseguimos, mais uma vez, derrotar o governo. Foi a única vitória de uma categoria naquela PEC que nós conseguimos. Então, derrotamos o governo através da mobilização, do trabalho articulado, do trabalho parlamentar bem feito. Então, colegas, essa pecha de não mobilizadores é uma questão eleitoreira e que não cola. Estamos agora na nossa 5ª mobilização. E como é que nós estamos fazendo essa mobilização? Aproveitando a força dos colegas, essa força fortalece a nossa negociação. Fizemos contato, além de estarmos trabalhando para o andamento célere do processo dentro do Ministério da Economia, já fizemos contato com a senadora Aline, a mãe do ministro da Economia, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, Aline Nogueira. Ela, além de mãe do ministro, ela é pensionista de auditor fiscal da Receita Federal. E como foi divulgado agora, hoje, tivemos uma reunião ontem com o presidente da República. Então, essa é a nossa forma de trabalhar, essa é a nossa forma de fazer mobilização e de procurar o melhor para a nossa categoria. Compromissos com bônus. Eu tenho um compromisso pessoal com bônus. Participei da comissão que estudou e formatou o bônus de eficiência. Ali, quando ele foi criado, tinha algumas premissas, que era ser compatível com subsídio e ser extensivo aos aposentados. Infelizmente, no trâmite, nesse longo trâmite do processo do bônus, nós perdemos a questão do subsídio e também perdemos a paridade, tanto para os colegas que entram na carreira, como para os que se aposentam. Como está a questão do bônus agora? Nós estamos trabalhando, correndo com a celeridade dentro da Receita e, como disse, já fazendo novas pontes, porque a nossa forma de fazer política é construir pontes e não construir muros. Essa é a forma de trabalho dessa gestão e é também a minha forma de trabalho que vamos levar para a gestão que vem, para a gestão seguinte. Quero deixar claro também para os colegas, porque dizem que nós não trabalhamos pela paridade. Trabalhamos, sim, pela paridade. E eu tenho um interesse pessoal nessa questão, porque pertenço ao regime próprio da Previdência Social, tenho direito à paridade e à integralidade. Então, além do compromisso que nós temos para com a nossa categoria, eu tenho também interesse pessoal nisso. É evidente que eu quero me aposentar com a paridade. Estou próximo já da aposentadoria, então esse trabalho tem que ser célere. Quais as estratégias que nós estamos usando? Como é a nossa forma de trabalhar? É essa que vocês estão presenciando, com mobilizações pontuais, assertivas, como a que estamos fazendo agora, com a construção de pontes, com o trabalho parlamentar bem feito. Nós não entendemos que seja vantagem greves muito longas, greves que trazem um passivo muito grande, como é o caso agora que nós, inclusive, estamos tendo que resolver, que é uma cobrança de aproximadamente 100 milhões de reais de pontos da greve passada, que ou fomos intimados, fomos notificados pela administração da Receita, que foi notificada pela SGP, de que temos que ou compensar ou ressarcir os cofres. Um minuto, candidato. Estamos enfrentando esse desafio. Ponto eletrônico, revistas na ANAC, representação fiscal para fins penais, Fundap, todas essas conquistas da nossa gestão. Então, nosso princípio sindical é de construir pontes e não muros, não nos baseamos em retóricas vazias, nem em teorias fantasiosas de unificação, como se vivêssemos em um mundo ideal. O nosso mundo é aqui, nós trabalhamos com a realidade, e esses são os nossos propósitos. Obrigado, e espero que tenhamos um excelente debate. Muito obrigada ao candidato Ayrton Bastos. Agora vamos ouvir também, durante 12 minutos,
o candidato da chapa 2, resgate do cargo, Isaac Falcão, Isaac Moreno Falcão Santos. Isaac Falcão é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, graduado em Direito pela UFMG, ingressou no INSS como auditor fiscal em 2004 na fiscalização de pessoa jurídica em Brasília, foi instrutor de Audig, Safis e Audprev, orientou monografias de procuradores federais na especialização em Direito Previdenciário da UNB, foi diretor jurídico da FENAFISP, compôs a mesa do Congresso de Unificação da FENAFISP com o Unafisco sindical e integrou a primeira Comissão Eleitoral Nacional do Sindifisco Nacional. Compôs a equipe do Contágio. Atualmente trabalha no Serviço de Fiscalização de Maiores Contribuintes da 6ª Região Fiscal e é diretor jurídico da DS-BH. Com a palavra, o candidato da chapa 2, resgate do cargo, Isaac Falcão. Obrigado, Ana. É um prazer para mim estar aqui hoje diante dos colegas auditores fiscais, conversando com você, com a Ayrton, Cláudio Damasceno. A gente, enfim, tem uma demanda, uma vontade, né, de trazer os posicionamentos dos auditores fiscais, os nossos desafios do dia a dia, a nossa angústia, enfim, para os dirigentes sindicais, né, que estão aqui, e para a categoria como um todo, a gente se vê, se reconhece e, enfim, temos uma preocupação com o nosso cargo, temos uma preocupação com a nossa instituição, com o caminho pelo qual o nosso cargo vai indo, com o caminho pelo qual a instituição Receita Federal vai indo, com o caminho pelo qual o nosso sindicato vai indo. O que a gente presenciou nos últimos anos, e é ruim para mim falar isso aqui, eu não, enfim, nos atinge a todos, né? É uma coisa muito ruim, mas assim, o que a gente presencia é um distanciamento do nosso cargo em relação a outros que ombreavam com a gente há poucos anos atrás. Em termos de reconhecimento, de prerrogativas, de remuneração, né? Então, até há pouco tempo seria impensável a gente ter ficado para trás da AGU, da Polícia Federal, enfim. A gente entende que isso é o resultado de decisões erradas, de uma análise errada que foi feita pela direção nacional nos caminhos pelos quais levou o movimento, né, dos auditores fiscais, e esses erros nos custaram muito caro e continuam custando, né? Então, houve momentos em que isso foi muito decisivo, né? Quando, por exemplo, a gente abriu mão do direito à paridade, né, para os colegas que ainda vão se aposentar, né, ou para os colegas que já estão aposentados. Quando a gente abriu mão disso, a gente tinha uma orientação da direção nacional que dizia assim, olha, acabou, não tem jeito, a Polícia Federal perdeu, vamos aprovar o nosso acordo. Nós e os nossos aposentados serão os mais bem remunerados da esplanada dos ministérios. Então, eu digo isso assim, eu sei que são palavras dolorosas de ouvir, porque muitos colegas se lembram dessas frases, de ter escutado isso, e de terem, naquele momento, votado junto com a recomendação da direção nacional, e aí, no dia seguinte, a gente viu que não era aquilo, que a Polícia Federal conseguiu manter a paridade para os seus aposentados, mesmo tendo um reajuste em termos financeiros equivalente ao nosso, que a AGU se distanciou com uma remuneração muito superior, e também a cada ato do governo de então e dos que se seguiram, reafirmando a sua autoridade, e, enfim, fomos ficando para trás, e o caminho que se aponta é esse. Agora, eu não quero, vamos dizer assim, de alguma forma, parecer que eu estou aqui nesse, vamos dizer assim, nesse discurso um pouco recuado, um pouco do medo que eu vejo
a direção do sindicato atualmente se posicionando. É sempre assim, você escuta uma fala de um dirigente do sindicato hoje, as conquistas são sempre o seguinte: olha, a gente conquistou que a gente não vai mais ser revistado pela ANAC, a gente teve uma outra conquista que a gente não vai ter que passar a assinar ponto eletrônico, a gente teve uma outra conquista, sei lá, que não vai tomar um tapa na cara quando entrar no edifício. As conquistas são assim, como se fosse assim, acabou o jogo Brasil-Alemanha, aí a gente sai, olha, conseguimos, eles iam marcar 10 gols, mas a gente defendeu 3, então nós estamos aqui apresentando esse resultado 7-1, né? Ou então sai daquele jogo comemorando. Eu vi um filme da seleção de El Salvador, eles marcaram 1 gol numa Copa do Mundo, perderam a partida de goleada, mas esse gol foi comemorado lá como um feito histórico, eles comemoram até hoje, foram anos comemorando aquele gol, porque tinham se acostumado a perder. Então, qualquer não recuo é comemorado como uma grande vitória. Então, eu escutei aqui 12 minutos, eu fui anotando, olha, eu ia comentar, mas não dá, porque é como se fosse assim, é um varejo, me desculpa estar falando isso, viu, assim, mas, enfim, a gente tem momentos que são momentos de definição da nossa categoria, né? Então, eu vejo que a gente não pode ficar comemorando esse varejo como se a nossa aspiração máxima fosse não perder migalhas, tentar manter aquilo o tempo todo. A gente precisa estar à altura do nosso cargo. A gente precisa estar à altura da autoridade do nosso cargo. A gente recebeu um legado de um cargo de prestígio social. E a gente tem a obrigação de entregar esse legado para quem vier depois da gente, né? Não fomos nós que construímos o prestígio do cargo de auditor fiscal, nem fomos nós que construímos o prestígio da Receita Federal. A gente herdou esse prestígio. A nossa obrigação é, no mínimo, entregar isso para as próximas gerações que vierem. Eu fico pensando, os colegas que entraram nos últimos concursos, 9, 12, 14, depois que o sindicato está sob essa direção, e eu penso nesses colegas que não viram assim, conquistas significativas, sabe? Eu penso, por exemplo, eu quando estava na direção da FENAFISP, em 2006, que a gente fez uma mobilização histórica, nunca tinha acontecido aquilo, a gente parou a direção central do INSS, no prédio onde funcionava a direção central do INSS em Brasília. Na época eu trabalhava em Brasília, e eu tenho certeza que os colegas de lá se lembram desse dia, que foi muito emocionante. Os coordenadores, coordenador geral, foi todo mundo descendo para o térreo do prédio, a gente parou aquilo, e o governo de então negociou. Esse, talvez, se a gente falasse de um paradigma negocial, né? Talvez tivesse que ser esse, porque os auditores têm que ter o que ceder, entende? Negociar não é você ficar lá pedindo favor, me ajuda todo dia. O governo se cansa disso, os parlamentares se cansam disso, não adianta. Então, com força, categoria unida, com força, tal, né? Por um lado, os sindicatos da Previdência Social. Por outro lado, o Nafisco Sindical, também bastante combativo nessa época, conseguimos um reajuste de 34%. Né? Mais atrás, vou pensar aqui na nossa diretora de Seguridade Social, a Lourdinha. Batalhou pela categoria durante o governo João Figueiredo. Pensa bem, coragem, né, dessa pessoa, capacidade, assim. Sonharam, projetaram, estiveram à altura do cargo delas quando pensaram assim, a gente devia ganhar o mesmo tanto depois que se aposentasse. E, junto com outras carreiras, defenderam que na Constituição constasse um direito à paridade. E depois conseguiram manter esse direito nas oportunidades que vieram, né? Quando veio o MP 1915, que quebrou a paridade, essa turma batalhou 3 anos e conseguiu resgatar a paridade em 2002. Meu amigo Martins, também candidato a diretor na chapa, estava no Sindicato da Previdência,
Alexandre, por exemplo, estava no sindicato, no Nafisco sindical, na direção nacional. Essa turma conseguiu uma conquista, essa sim uma conquista. A paridade, pensa bem, a diferença que isso faz. Isso é uma conquista. Certamente, quando eles foram depois dizer o que eles conseguiram, eles não fizeram uma lista dessa, não falaram de ANAC, não sei o quê. É importante, claro, imagina, vai ser revistado, né? Esse é o cúmulo do absurdo, mas isso é a coisa mais básica. A gente tem que estar à altura do nosso cargo, sabe assim? E é isso que me faz largar aqui esse ambiente de trabalho que eu adoro. Adoro o meu ambiente de trabalho. Adoro o trabalho na Receita Federal, o meu trabalho, a minha equipe de trabalho. Trabalho com um tema que eu gosto, que eu estudei, fiz especialização, li, escrevi. Gosto disso. Estou na minha cidade, com a minha família e tal, gosto disso, da minha vida, só que eu tenho que largar isso. Porque a gente está num caminho desastroso, a gente não pode continuar indo para onde a gente está indo. Então, eu atendi o chamado dos colegas que estão nessa luta, que estão batalhando por isso. Natália, Gabriel, Glauco, enfim, são muitos colegas muito valorosos que estão nessa batalha e nós vamos conseguir conquistas de verdade. Por quê? Postura. Não é a gente estar ali colado num governo que o máximo que faz é nos receber eventualmente para uma reunião e, vamos dizer assim, não sai caro para o governo, porque pensa bem, um reajuste salarial para uma categoria como a nossa, né, um reajuste substancial no bônus, por exemplo, pode custar R$1 bilhão. É um dinheiro, né? Então, o governo, para dar um reajuste desse para uma categoria, faz muita diferença para esse governo. Obrigado. Faz muita diferença para esse governo. Receber os colegas de graça, depois de 3 anos de apoio irrestrito, de subserviência, de não reação diante dos inúmeros ataques que o governo proporciona, sai muito barato. Eu tenho certeza que qualquer governo receberia esse sindicato de braços abertos. Ora, manteve os auditores fiscais da Receita Federal quietos, sem causar nenhum problema, durante 2 anos e meio, sem reajuste, sendo atacado todo dia nos seus direitos. Pensa bem. Bom, espero que a gente possa, durante as perguntas, continuar. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada ao candidato da chapa 2, Isaac Falcão. Vamos ouvir agora o candidato da chapa 3, Avançar, Cláudio Márcio Oliveira Damasceno. Cláudio, formação, administração de empresas e graduando em História, lotação, DRJ Salvador, concurso de 2002, atividades sindicais associativas, presidente do Sindifisco, Nacional, 2014-2018, primeiro secretário-geral do Sindifisco Nacional, 2009-2011, presidente da DS Mato Grosso, 2005-2009, coordenador da Comissão CONAF 2012, participação em vários eventos sindicais, plenárias, caravanas contra a reforma da Previdência, trabalho parlamentar, entre outros, e participação nos CONAF Florianópolis 2010, Salvador 2012, Foz do Iguaçu 2014 e Rio de Janeiro 2017. Com a palavra, o candidato da chapa 3, Avançar, Cláudio. Seu áudio está fechado, por favor. Ok. Me ouvem? Me ouvem? Alô? Alô? Sim, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Deixa eu zerar o cronômetro de novo, candidato, por favor. Pois não, eu agradeço. Gilfran, por favor, pode começar. Bom, boa noite, boa tarde a todos, né? Inicialmente, cumprimento os colegas auditores fiscais Ayrton Bastos e Isaac Falcão, que participarão conosco desse debate. Cumprimento a moderadora novamente, a Ana Kaline, seja muito bem-vinda. Senhoras e senhores, prezados auditores fiscais.
Tive a honra de presidir o Científico Nacional no período 2014 a 2018. Aqueles, sem dúvida, foram anos de muito aprendizado, de muita luta, de muita entrega e, posso dizer, de muita satisfação. Sempre serei grato pela oportunidade que me foi dada pelos auditores fiscais de conduzir o nosso sindicato. Continuei acompanhando a lide sindical, não mais como dirigente, mas como filiado, através das redes sociais e do site do Sindifisco. Com a proximidade do processo eleitoral, meu nome foi novamente considerado por vários amigos e colegas para disputar a eleição. Depois de um tempo de reflexão, decidi aceitar esse desafio e gostaria de compartilhar com vocês as principais razões que me levaram, que me fizeram ser novamente candidato ao cargo de presidente da nossa entidade. A primeira delas foi a certeza de que conquistamos muito na gestão 2014 e 2018 e de que podemos conquistar muito mais nos próximos anos. Precisamos mudar radicalmente a postura dúbia, a falta de disposição para a luta, o alinhamento ideológico, a parceria com a administração da Receita, que são as marcas registradas da atual direção. De um sindicato com histórico de conquistas, propositivo, mobilizado, atuante no Congresso Nacional e com resultados expressivos no jurídico, nos tornamos, nos últimos anos, uma entidade produtora de lives, de editoriais sonolentos, repetitivos, com mobilizações de boletins, sem interlocução no Congresso, sem trabalho parlamentar nas bases, sem resultados concretos para a categoria. Podemos mais. A história recente nos mostra isso. Por isso, entendemos que precisamos fazer um resgate histórico dos fatos que marcaram a última campanha salarial, tendo como base as informações contidas nas matérias jornalísticas do Científico Nacional e as assembleias nacionais realizadas. Elas demonstram claramente as várias teorias e diversas fake news formuladas naquele momento, evidenciando que não encontravam, respaldo dos fatos vividos naquela época. A segunda motivação para a nossa candidatura é a defesa dos resultados obtidos na última campanha salarial. Diga-se de passagem, a maior já realizada na história do nosso sindicato. Os resultados mostram que, diferentemente do que dizem nossos adversários e alguns grupos políticos do sindicato, obtivemos, sim, importantes conquistas, tanto na pauta remuneratória quanto na não remuneratória. Vou repisar algumas delas aqui. Pauta remuneratória, reajuste do vencimento básico de 21,3% e implementação do bônus de eficiência. Essas duas conquistas representaram, vejam só, um aumento de 34,68% para os ativos no padrão S3 e 26% para os aposentados com mais de 9 anos naquele último padrão da tabela de escalonamento do bônus. Tabela de vencimentos de 9 padrões, redução para 10 anos do tempo total de progressão e reposicionamento dos auditores posicionados fora da classe S3. Vejam, com a implementação do bônus de eficiência, do reajuste do vencimento básico e da tabela de 9 padrões, auditores fiscais que não estavam posicionados na última classe, a especial 3, tiveram aumentos significativos. Alguns casos chegam até 80% em 6 anos. Regulamentação da indenização de fronteira, né? Que foi implementada na campanha salarial de 2012, mas que somente em 2017 foi regulamentada, o que trouxe mais ganhos ainda, além desses que eu já mencionei, para os auditores localizados nas regiões fronteiriças. Adicional noturno, de periculosidade, insalubridade, penosidade, né? Com a mudança da remuneração de subsídio para vencimento básico, passamos a ter novamente direito a esses adicionais, né? Então, da mesma forma que a indenização de fronteira, esses adicionais representaram um importante incremento, sim, na remuneração e no fortalecimento da atividade aduaneira, fato aguardado há muito pela categoria. Então, é fato, na campanha salarial de 2012, tivemos ganhos remuneratórios reais para todos os auditores fiscais. E na pauta não remuneratória? Depois de 20 anos, um diploma legal finalmente reconhece explicitamente o auditor como autoridade tributária e aduaneira do órgão Receita Federal do Brasil, afastando de vez qualquer possibilidade de igualdade de cargos na Receita.
A nova nomenclatura da carreira tributária e aduaneira, desfez definitivamente a confusão que a antiga denominação carreira de auditoria fiscal fazia sobre os cargos e o papel de cada um, principalmente no Congresso, no governo, na sociedade. Fim da ameaça do decreto 777 de 2012, que autorizava a União a utilizar funcionários da fiscalização de outros entes federativos para substituir auditores fiscais, reflexo da campanha salarial de 2012. Blindagem dos cargos comissionados para os integrantes da carreira, com exceção do cargo de secretário, todos os demais cargos comissionados e funções de confiança passaram a ser privativos da carreira tributária aduaneira. Devolução do poder decisório, finalmente os auditores voltaram a ter poder de decisão em processos administrativos fiscais, reassumindo uma das principais atribuições para o cargo previstas na lei. Alteração do MPF, né, criado em 99, o MPF se constituiu um instrumento gerencial cujo principal objetivo era esvaziar a autoridade do auditor. Então, a concentração do poder decisório dos administradores e o MPF eram fraturas expostas de uma cultura gerencial perversa dentro da Receita que impera desde a década de 90. A queda desses símbolos representou o pontapé inicial de uma mudança de cultura gerencial. Infelizmente, a atual DEM não deu prosseguimento a esse processo. As conquistas e os avanços, portanto, meus amigos, são inquestionáveis e devem sim ser comemorados. Nunca é demais lembrar que tudo isso foi conquistado em uma conjuntura política extremamente adversa. Negociamos com 2 governos diferentes, 4 ministros da Fazenda, 3 ministros do Planejamento, aprovação da PEC do teto dos gastos, descontrole econômico, Congresso reformador e hostil aos servidores públicos, ameaças da reforma da Previdência e da reforma administrativa. Conquistamos tudo? Evidentemente que não. Mas conquistamos o máximo possível naquele momento, dentro de uma negociação difícil e, como eu disse, de uma conjuntura política extremamente difícil. E saímos, sim, vitoriosos e fortalecidos, tanto na questão remuneratória quanto na não remuneratória. Os resultados mostram isso. Precisamos, entretanto, voltar a acreditar na nossa força. Precisamos ter uma direção nacional que saiba conduzir a categoria. Graças à mobilização da categoria e à nossa coragem e disposição para o trabalho em defesa dos interesses dos auditores fiscais, fizemos história em 2018. Tanto assim que, apesar de sermos tão duramente atacados, né, pelos nossos adversários, a principal bandeira das demais chapas consiste, vejam só, na regulamentação do bônus de eficiência e na desconcentração do poder decisório, ambos implementados na nossa gestão. A chapa 1 se elegeu criticando a falta de regulamentação do bônus, mas está há 2 anos e 8 meses na condução do sindicato e, até o presente momento, não consegue sair da sua letargia. A chapa 2, cuja maioria dos integrantes sempre foi declaradamente contra o bônus, alguns, inclusive, com histórico de trabalho contra as decisões da Assembleia, repetidamente mudou o seu discurso, dizendo que agora também vai trabalhar pela regulamentação do bônus, muito embora a sua plataforma de campanha não seja clara quanto a isso. Meus amigos, estamos há quase 3 anos reféns de uma diretoria nacional perdida na sua própria arrogância, que não sabe mobilizar a categoria, que tem resultados pífios a apresentar. O discurso do candidato da chapa 1 é tudo do que não perdemos. A categoria não perdida, porque não tem um rumo, né? Parafraseando o slogan da campanha da chapa adversária, não tem um rumo, não tem uma direção nacional que a conduza, né? Elegeram-se com a promessa de um novo rumo, essa que é a verdade, mas estamos no anal sem rumo. A DEM atual inaugurou um modelo sindical voltado para uma parceria com o governo de plantão, com o Congresso Nacional e com a administração da Receita, acreditando que isso seria suficiente para o convencimento dos atores políticos quanto à necessidade da regulamentação do bônus e demais pautas da categoria. Nada mais amador e desprovido de razão. Como a categoria já sabe, o diálogo e a negociação franca são as bases para a construção dos resultados. Mas isso não se confunde com alinhamentos a quem quer que seja. Nem significa abrir mão da mobilização e dos legítimos instrumentos de pressão. Desmontaram toda a estrutura do trabalho parlamentar diferenciado que tínhamos na nossa campanha salarial. Deixaram de mobilizar o trabalho parlamentar nas bases.
alinharam-se ideologicamente com algumas correntes políticas, e o resultado está aí. 3 anos de perdas, de descaso, de derrotas. Marcas de um mandato sofrível, no qual os editoriais recheados de socos no estômago, perplexidade, viraram símbolos da incompetência da atual gestão. Diante de tudo isso, nós, da Chapa 3, decidimos colocar novamente nossa experiência no comando do sindicato à disposição da categoria. Acreditamos que os auditores precisam retomar o seu protagonismo, precisam ser atores do seu futuro e de ter novamente um sindicato atuante, forte e que traga novas conquistas. É hora de avançar nas nossas pautas. Vamos construir uma nova mobilização histórica como a de 2014, 2018. Obrigado. Vamos construir novamente uma mobilização histórica como a de 2014, 2018. Vamos regulamentar o bônus por decreto, conquistar o bônus paritário e avançar na pauta não remuneratória. Nós do Avançar sabemos como conduzir o nosso sindicato e a categoria sabe que pode confiar na nossa coragem e na nossa disposição para o trabalho. Meus amigos, que tenhamos um excelente debate, no qual as chapas possam apresentar suas ideias e propostas, e que, ao final, a categoria decida democraticamente. Somos a Chapa 3 Avançar. Temos história, temos conquistas, temos propostas. Estamos prontos novamente para a luta junto com vocês. Obrigado e continuemos o debate. Muito obrigada ao candidato Cláudio, da Chapa 3 Avançar. Vamos entrar agora na fase de perguntas entre os candidatos. Passando o tempo, que eu espero que os senhores sigam esse tempo, perguntas até 2 minutos, respostas até 5 minutos, réplica até 2 minutos e meio e tréplica até 2 minutos. Importante, o direito de resposta solicitado por qualquer um dos candidatos será ou não deferido por mim e só será concedido se houver referência depreciativa no plano pessoal ou político, ou ainda acusações caluniosas, difamatórias ou injuriosas dirigidas ao candidato reclamante. O tempo máximo para o direito de resposta é de 1 minuto. Vamos começar. O candidato Ayrton Bastos pergunta ao candidato Isaac Falcão. Candidato, 2 minutos para a sua pergunta. Candidato Isaac, na sua fala, você fez muita referência à questão de trazer a união da categoria, uma união, inclusive, que consta na sua plataforma, mas que traz na sua chapa situações antagônicas dentro do sindicato, com colegas que defendem a paridade, colegas a paridade e a volta ao subsídio, historicamente defenderam isso e continuam defendendo, colegas que estão defendendo a regulamentação do bônus. Então, você traz aí uma questão de união da categoria, mas não fala exatamente como fazer isso. Aposta no poder da mobilização, inclusive você dá exemplo, traz um exemplo lá de 2006, e componentes históricos da sua chapa também se dizem grandes mobilizadores. Também fala em combater o gerencialismo. Eu queria saber do candidato como que o candidato pretende fazer essa união na prática, como que pretende fazer a mobilização e como que pretende fazer esse combate ao gerencialismo. Obrigado. Candidato Isaac Falcão, até 5 minutos para a resposta. Por favor. Já estava aqui, já tinha respondido tudo. Estou brincando. Ayrton, obrigado, viu, pela sua pergunta. Ela é uma pergunta importante e me dá a oportunidade de esclarecer algo que para nós, da Chapa 2, é muito caro e muito claro também. Olha só, onde você vê antagonismo, a gente vê pluralidade. Essa combinação da chapa de pessoas com diferentes visões
é o retrato da nossa categoria. A nossa categoria tem pessoas que defendem um certo modelo remuneratório, outras pessoas defendem outro, tem pessoas que têm um certo interesse, outras têm outro. Essa é a nossa categoria, é com ela que a gente tem que lidar. A gente não pode ver isso como um problema. Essa é a nossa matéria-prima de trabalho, é sobre isso que a gente tem que fazer o nosso trabalho. Unir essas pessoas, por exemplo, você olha para a situação da minha chapa e pensa, é impossível fazer isso, é impossível unir essas pessoas. Não é. Uma conversa franca, entendendo o que cada um está pensando, legitimando o interesse de cada um. Você olha para uma pessoa que está defendendo o bônus e entende por quê. Você olha para uma pessoa que está defendendo o subsídio, entende por quê. Entende. Aí você entende aquele interesse, entende outro, e vai tentando conciliar isso. É esse o trabalho que um sindicato tem que fazer. E é isso que nós vamos fazer o tempo todo, para cada coisa. Porque não há solução que não seja unir a categoria. Você falou de mobilização, que eu estava lembrando de 2006 e tal. Você tem razão, eu lembrei de coisas antigas. E te agradeço de novo, porque me deu a oportunidade de lembrar de coisa muito mais recente, apesar de nem tanto, né? Nas mobilizações de 2015, ora, onde tinha mobilização forte, pessoas da nossa chapa estavam lá puxando. No Ceará, Helder e Natália. Aqui em Belo Horizonte, o Gabriel, a gente lotou esses auditórios aqui, cara, auditórios que nunca mais se encheram de gente. Estavam lotados, a categoria efervescente, buscando uma solução, trabalhando junta. Pati, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Alexandre Teixeira, o Hélio, nós fizemos mobilização no Brasil inteiro, lá em Curitiba, o Celso, onde tinha uma mobilização relevante, tinha alguém que hoje está na nossa chapa lá. Pessoal, assim a gente deu as bases para o sindicato, a gente entregou, o sindicato está aqui a mobilização que vocês precisam para negociar o que a nossa categoria precisa. Mas o que aconteceu? Vocês se renderam, tinha uma categoria inteira junto, tal, mas vocês se renderam. E quando vocês se renderam, e a gente perdeu a nossa paridade, aí a gente fragmentou a categoria. Ela perdeu a confiança um lado, perdeu a confiança no outro. Falou, não, agora não, essa turma que está aí não defende a gente, essa aqui não tal. Aí essa fragmentação inviabilizou qualquer avanço nosso. Colocou a gente no rumo errado. E nós vamos consertar isso agora, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Como? Respeito. Escutar as pessoas, unificar, juntar. O caminho que a gente vê agora é, nós temos uma resolução de assembleia, nós temos que defender a regulamentação do bônus. Então, a gente entende que não tem como unificar a categoria sem defender, sem defender essa bandeira. Então, nós vamos defender essa bandeira, a regulamentação do bônus, né? Mas nós não vamos suspender nem durante 1 hora a luta pela paridade. Dia 1º de janeiro de 2022, nós vamos estar lutando pela paridade. A DEM vai estar lutando pela paridade com a gente lá. A direção nacional do Sindifisco vai estar comprometida com a defesa da paridade. É assim que a gente unifica a categoria. E por quê? Porque as pessoas sabem, quando a gente está falando isso, elas sabem que a gente está falando a verdade. Porque a gente defendeu a paridade antes da paridade existir. Depois, quando ela foi tirada em 99, e depois de novo em 2006, que você não acha que faz muito tempo isso, faz mesmo. Mas isso constrói a nossa história. E essa história é a nossa fiadora. E é por isso que as pessoas confiam na gente, é por isso que elas vão votar na gente, é por isso que no ano que vem nós vamos resgatar o nosso cargo. 2 minutos e meio para a réplica ao candidato Ayrton Bastos. Colega Isaac, a gente sabe que para comandar uma mobilização, para ter força, para liderar uma categoria, nós devemos dar o exemplo. Nós devemos ter a confiança no nosso líder para que, então, a categoria possa seguir aquele líder. Eu quero perguntar ao colega e trazer aqui alguns fatos.
Em 16 de maio de 2017, houve uma decisão de Assembleia para entrega dos cargos. Nós estávamos mobilizados naquela época. Em 26 de dezembro de 2017, naquele mesmo ano em que nós estávamos mobilizados e com a decisão de entrega de cargos, você assumiu uma FCPE 101.1, chefe de serviço de fiscalização dos maiores contribuintes lá na Superintendência da 6ª Região Fiscal, contrariando essa decisão da Assembleia. No dia 8 de agosto de 2019, tivemos uma nova decisão de Assembleia para entrega de cargos nas áreas de fiscalização e seleção, exatamente a área onde você atua, em função das fake news, em função do dia do luto, em função da defesa dos colegas que foram afastados por uma decisão do STF. Você não entregou o seu cargo. O nosso estatuto, no artigo 103, parágrafo 4º, ele diz que é incompatível o exercício de DAS com qualquer cargo em diretoria ITS. Você assume na sua plataforma, na página 24, que era diretor. Inclusive, você tem uma participação tão grande na questão da vida sindical que na própria plataforma você disse que era diretor jurídico. Não era. Você é diretor de defesa da justiça fiscal e da seguridade social. Ou seja, desrespeitou a decisão da Assembleia, desrespeita o nosso estatuto. E agora temos a notícia de que encomendou uma pesquisa terceirizada, utilizando telefones 30 segundos. que não são permitidos pelo regimento das eleições. Ou seja, você desrespeitou o estatuto do sindicato, desrespeitou decisões de Assembleia e agora desrespeita o regimento das eleições. Como você acha que você terá legitimidade para conduzir a nossa categoria em uma mobilização? Você citou vários colegas aí que participaram. Onde você estava durante essa mobilização, que não entregou os cargos e... Tempo encerrado, candidato. A decisão da Assembleia. Obrigado. Tréplica, até 2 minutos ao candidato Isaac Falcão. Ayrton, vou te lembrar as palavras da Carmen. Lembre-se de que somos colegas. A gente ainda vai trabalhar muito tempo nessa receita, Ayrton. Diminuir esse tom aí, essa agressividade. Que é isso? O que está acontecendo com você? Olha só, eu já entreguei meu cargo tantas vezes que eu nem lembro mais, mas tem foto, está publicado, tem e-processo, tem tudo. Mas deixa eu te falar, a gente não faria isso que vocês fizeram. Vocês entregaram a paridade. Vocês desunificaram a categoria. Vocês, nas mobilizações de 2015, vocês sabotavam os comandos de mobilização. Tem que ter comando. Agora, você fez esse monte de pergunta aí, para não me dar tempo de responder, você fez na réplica. É uma jogadinha. Esse tipo de jogadinha pode adiantar aqui para você, numa coisa assim, ganhar uma pergunta num debate, mas leva a nossa categoria para o buraco, como vocês estão levando. Sabe onde é que estavam os dados que a empresa achou? Sabe quem é que entregou esses dados para a empresa? Foi você, Ayrton. Foram aqui, ó. Foi o sindicato que botou isso no site, na área aberta para todo mundo. Então, a empresa vai lá, aqui, nome e CPF de todos os auditores fiscais. Eu tomei o cuidado de ir num cartório, fazer uma ata notarial e pegar essas informações lá para o tabelião registrar em escritura pública. Sabe por que eu tive que tomar esse cuidado? Porque eu sabia que depois vocês iam negar isso. A gente já tinha avisado que esses dados estavam lá no site do sindicato. E vocês vêm falar isso. A gente não colocou isso como tema da campanha eleitoral. Sabe por que a gente não pôs isso como tema da campanha eleitoral? Porque a gente não queria que os filiados tivessem os dados delas expostos. Porque a gente não queria colocar o sindicato sob risco de tomar uma multa pela LGPD, uma multa altíssima. Eu fico horrorizado de vocês colocarem isso aqui no debate. Tempo encerrado, candidato. Agora o candidato Cláudio pergunta ao candidato Ayrton Bastos. Até 2 minutos para a sua pergunta. Por favor, abra o seu áudio. Está me ouvindo? Agora sim. Okay. Vamos lá. São 2 minutos para a pergunta? Isso. Ok. Candidato Ayrton, li a sua plataforma eleitoral e, na sua conclusão,
na folha 36, você afirma que, abre aspas, tenha cuidado com as propostas de aventura e mudança pela mudança, ou de volta ao passado, cujos prejuízos amargamos até hoje. Fecha aspas. Como não ficou claro sobre a quem você estava se referindo, eu aproveito esse debate para perguntar a quem e a quais prejuízos você está se referindo na sua plataforma eleitoral. 5 minutos, candidato Ayrton Bastos, para a resposta. Estávamos nos referindo justamente a gestões recentes, passadas recentes, ao nosso sindicato. O colega, ele se coloca como um candidato que tem inúmeras realizações à frente da DEM. Parece viver num mundo de fantasia, porque até agora disse que teve inúmeros ganhos com a implementação do bônus de eficiência. Conseguiu essa diferenciação em uma negociação. Uma negociação que era feita em uma mesa de negociação, num governo que tinha essa característica de negociar com servidores públicos, e essa negociação se deu para todas as categorias. Infelizmente, para nós, a única categoria que ainda não teve o seu aumento implementado, totalmente implementado, foi a nossa. Sendo que o candidato teve 2 anos para poder implementar, regulamentar o bônus de eficiência, e não foi capaz. Muito pelo contrário. Fez uma greve, se gaba de ter feito uma greve muito longa, uma greve muito forte, mas todo mundo sabe que quem comandou essa greve, essa mobilização, foi o Comando Nacional de Mobilização. O colega estava na arquibancada, assistindo ao jogo. E no momento em que o colega foi chamado para descer da arquibancada, porque a bola estava no pênalti, não soube fazer a leitura correta, a leitura política necessária. Esse tipo de negociação se dá com o governo federal, é ali que tem a caneta, e foi negociar com o presidente do Congresso. E o que aconteceu naquele momento? Enquanto estavam ali abraçando, sorrindo, apertando as mãos, não percebeu que o presidente do Congresso naquela época, Rodrigo Maia, estava colocando uma granada no seu bolso. O que aconteceu com aquele movimento? Você voltou, trouxe uma proposta de um parlamentar que não tem a caneta, tem influência? Tem sim, mas não é o único interlocutor. E desmobilizou a categoria. Não conseguiu absolutamente nada. 2 anos de sacrifício, de mobilização, de força da categoria jogados no lixo. E você se gaba de ter feito esse movimento, de ter feito essa grande mobilização. Mobilização para nós é resultado. E ainda deixou esse esqueleto de quase 100 milhões de reais em pontos que estão agora sendo cobrados da greve. Então, uma greve que deixou um esqueleto alto, caro, que não chegou a nenhum resultado, e você se gaba disso. Então, colega, nós entendemos que mobilização, mais uma vez, é feita com objetivo. Eu aconselho que você leia aquele livro, A Guerra, a Arte da Guerra, do Sun Tzu. Ali fala que a guerra boa, a mobilização boa, eu faço esse paralelo, é aquela curta e que deixa o menor número de vítimas. Isso nós temos feito. Guerra longa e que tem um resultado pífio ou nenhum e com um esqueleto de mortos muito grande, esse tipo de greve a gente não faz. Então, o colega, ele traz essa situação de que a nossa categoria, ela não mobiliza, a gente mobiliza e trazemos resultados. O colega, ele traz situações em que nós conseguimos resolver uma série de coisas que todo mundo conseguiu naquela época. Mas o que o colega realmente tem conseguido é trazer inúmeras perdas para o cargo. Vou relembrar aqui a votação da 5864, do PL 5864, onde tínhamos ali a garantia da pauta não remuneratória e da pauta remuneratória. Além de perdermos a pauta remuneratória toda naquele PL, perdemos não só as multas, porque a chapa de oposição, que hoje está na chapa 2, fez um trabalho de
de discurso da indústria da multa dentro do Congresso Nacional, atrapalhou a nossa categoria. Hoje já era realmente para estarmos com esse bônus regulamentado. Foi um dos responsáveis pela não regulamentação, mas ali nós não perdemos só isso, nós perdemos toda a base de cálculo, coisa que agora nós estamos tentando conseguir. Tivemos que lutar 2 anos para tirar o bônus lá do TCU, conseguimos tirar, derrotamos o ministro Bruno Dantas na votação no dia 14 de julho, e agora vamos sim regulamentar o bônus, coisa que você teve 2 anos, e pode-se dizer que era um mar de brigadeiro, e hoje nós estamos na iminência de regulamentar com todas as adversidades que estamos enfrentando. Tempo esgotado, 2 minutos e meio para a réplica, candidato Cláudio. Ayrton, eu não sei se você sabe o significado da palavra prejuízo. Você já olhou o seu contra-cheque? Tem olhado o seu contra-cheque nos últimos anos? Percebeu de quanto saiu o seu salário em 2016 e quanto ele está hoje? Percebeu? Eu vou te lembrar, saiu de 22 mil para 30 mil. Isso é prejuízo para você? Mas veja, Ayrton, quando eu lhe perguntei quais os prejuízos, eu queria algo mais direto. E você traz hipóteses, você traz ataques que não querem desviar o foco da pergunta. Não foi isso que eu lhe perguntei. Você não foi capaz de dizer quais foram os prejuízos. Os prejuízos da pauta, o PL 5864 foi prejuízo. Que prejuízo que houve na retirada do PL 5864, Ayrton? Nós deixamos de ter as garantias e prerrogativas. Mas você já se lembrou do que trouxe a MP? Eu falei aqui no início, falei de várias coisas que foram trazidas, como, por exemplo, a mudança da nomenclatura da carreira, o reconhecimento em lei da autoridade do auditor, tributária aduaneira. Isso é prejuízo para você, Ayrton? A desconcentração do poder decisório é prejuízo para você? Mas eu vou apontar para você 2 prejuízos que são os maiores dos últimos anos que a atuação de vocês trouxe. O primeiro, redução da remuneração dos auditores fiscais com a aprovação da reforma da Previdência. Alguns vão dizer, mas a reforma da Previdência foi aprovada para todo mundo. Sim, é verdade. A derrota, ela muitas vezes, ela acontece. Mas o que não pode acontecer é a omissão que vocês fizeram na reforma da Previdência. No dia da votação da reforma, o seu presidente, Kleber, estava de férias. Vocês saíram correndo para o Congresso para tentar reverter a reforma da Previdência e não conseguiram. O resultado, os auditores tiveram redução, perda remuneratória por causa da omissão de vocês. O voto de qualidade do CARF, por exemplo, vocês chamaram o diabo para dançar na esperança de que vocês iam dar o baile no diabo. O diabo, Ayrton, foi mais esperto que vocês, como sempre, e vocês acabaram ficando com essa imensa perda para os auditores fiscais. Mas tem uma coisa que você esqueceu, e que nós conseguimos e ninguém conseguiu, além do bônus de eficiência. A tabela remuneratória de 9 padrões, Ayrton. Lembra disso? Essa foi uma vitória. Tempo encerrado, candidato. 2 minutos, tréplica, candidato Ayrton Bastos. Colega, continua com o discurso negacionista em relação à pandemia. Aliás, nós convidamos os debatedores para fazer um debate presencial aqui em Brasília. As respostas que nós tivemos foi que os candidatos, tanto da chapa 2 como da chapa 3, não poderiam comparecer porque não queriam viajar de avião, porque só tinham tomado a primeira dose da vacina. Prudentíssima essa posição, prudentíssima. Mas nós, colegas, nós não tivemos essa opção. Kleber e eu, nós continuamos trabalhando em Brasília, independentemente de qualquer coisa, porque a nossa categoria, o nosso cargo, estava sob ataque o tempo todo, tanto por parte do STF, como por parte do Legislativo, como por parte do Executivo. Tanto que eu acabei contraindo o Covid em outubro, sei pela minha esposa, felizmente não tivemos consequências maiores. O Kleber também acabou se contaminando a sua esposa numa situação depois, mas nós não tivemos essa opção. E eu pergunto, então, se os colegas estivessem à frente da DEM, como estaria a DEM hoje? Já que não podem sair para fazer sequer um debate. Então, colegas, continua na parte da fantasia, diz que nós chamamos o diabo para dançar. Quem chamou o diabo para dançar foi o colega, chamou o Rodrigo Maia para dançar. Então, esse tipo de ilação não funciona. Diz que
que nós tivemos um grande ganho naquela mobilização, perdemos as prerrogativas, a parte nominatória que estava naquele PL, e perdemos para 30 quem? segundos. Para a Silvia Felizmino, porque não conseguiu fazer o trabalho parlamentar à altura do que ela fez. Eu estava lá e vi quando o Júlio Delgado, o Wellington Roberto estavam lá, gabando, curtindo com os auditores fiscais. O Delgado perguntava como vota a base do governo? E sorrindo, porque o projeto era do governo e nós perdemos, você perdeu naquela votação. Tempo encerrado, candidato. Fatos que não tem como apagar a história. Tempo encerrado. Vamos agora ao candidato Isaac Falcão. Pergunta ao candidato Cláudio, até 2 minutos de pergunta. Damasceno, eu vi um card, um materialzinho de propaganda da chapa Novo Rumo na internet, comemorando uma certa economia nas finanças do sindicato. Eles passaram a gastar menos do que havia sido gasto na gestão anterior, passaram a gerar um superávit, onde antes tinha déficit. Eu acho que é importante que uma entidade do porte do Sindifisco Nacional tenha suas finanças organizadas, né? Acho que há diversos instrumentos de controle para uma entidade dessas, né? Tanto no que diz respeito ao Nafisco Saúde, enfim, próprio Conselho Fiscal. Acho que esse é um tema importante, então eu queria te ouvir sobre isso. O que você acha que faz a chapa Novo Rumo gastar tão pouco, né? Essa é uma coisa que eu queria saber. A outra, que me impressiona muito, é essa história da indústria da multa. Desculpa, eu fiz a minha pergunta para você, sobrou tempo, eu vou ter que falar, porque o Ayrton, ele deixa para falar as coisas no finalzinho para eu não ter como responder, então você me desculpa, eu vou usar esse tempo para isso. Essa coisa de indústria da multa, você digita isso no Google, todos os resultados que vêm falando sobre radar de trânsito. Quer dizer, inventaram, mais uma fake news da Chapão, que quem inventou esse termo indústria da multa foi um cara que é assessor da Anfip, e que por isso, então, é o Floriano tal, esse negócio de jogar no outro tudo que você tem em si, né? Aí eles jogam isso para o Floriano, mas na chapa deles tem uma pessoa que é a Carmelina, que estava trabalhando junto no Congresso Nacional. Tempo encerrado, candidato. Candidato Cláudio, 5 minutos para a sua resposta. Isaac, uma excelente pergunta, porque o que a gente tem visto ao longo desse tempo é uma DEM muito preocupada em não responder, em fugir. Agora mesmo, o candidato Ayrton, na última pergunta, ele se esquivou, né? Colocou até a Covid no meio de uma pergunta que eu perguntava sobre os prejuízos, né? Quer dizer, se nós estivéssemos na DEM, nós não iríamos trabalhar, porque, olha, quem me conhece sabe que eu estava todos os dias na direção nacional trabalhando a favor dos auditores fiscais. Mas, veja, é interessante essa história, porque a chapa 1 soltou esse post dizendo que nós tivemos déficit de 16 a 18, que eles deram resultado favorável em 19 e 20. Só esqueceram de uma coisa, né? Na verdade, manipularam os dados, porque 2014 e 2015 nós tivemos superávites muito maiores do que eles apresentaram em 2019 e 20. 2014 foi 2 milhões de reais de superávit, 2015 foi 1 milhão e 100. Aí, a partir de 2016, eles esquecem de mencionar que nós estávamos na maior campanha, na maior mobilização da história do nosso sindicato, que haviam despesas muito maiores por conta dessa mobilização, comando nacional, viagens de diretores, trabalho parlamentar, enfim, havia muito mais necessidade de passagens aéreas, de hospedagens, de alimentação, tivemos plenárias, tivemos diversos eventos naquele período. Então, você querer analisar escondendo as reais situações, sinceramente, né, é manipular, é manipulação clara, grosseira. Sem contar que em 2019 e 20, nós tivemos esse superávit que eles estão alegando, bem menores do que 14 e 15, né? Seria até bom ele dizer com o que ele gastou o dinheiro, já que não tinha deslocamento de
de diretores para Brasília, né, por conta da pandemia, já que não tivemos trabalho parlamentar, ou pelo menos um trabalho parlamentar nos moldes que nós tínhamos antes, já que não tínhamos tanta necessidade de passagem aérea, de hospedagem, de alimentação. Então, veja, cria-se um discurso baseado em manipulações, em falsidades, que é o que a gente tem visto ao longo de todo esse período. Quando esquecem de responder o que deveriam ter feito, por exemplo, na reforma da Previdência e não fizeram, e aceitaram passivamente, né? Aí vem o discurso de que você que chamou o Rodrigo Maia para dançar, veja você, e você que abriu mão da mobilização, esquece que o diretor de defesa profissional deles, atual Levindo, gravou um vídeo pelo Comando Nacional de Mobilização, né, dizendo que a categoria realmente deveria dar o voto de confiança em 30 dias para o Rodrigo Maia, que não era só presidente da Câmara dos Deputados, não. O Rodrigo Maia era considerado primeiro-ministro naquela época, mandava no governo Temer, e nós, uma semana antes, tínhamos reunido com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, está registrado, 18/6/2018, nós reunimos com Eliseu Padilha, ele disse que o problema estava no Congresso, estava na Câmara. Uma semana depois, nós fomos para a casa do Rodrigo Maia e ele disse textualmente que ele sim tinha dito que não era para fazer, para não regulamentar. Quer dizer, constrói-se falsas narrativas, e isso não é de agora, isso é desde a campanha do ano de 2018, com fins eleitoreiros, né? Mas, voltando ao assunto, sindicato, como você bem disse, é uma empresa, né? Tem um CNPJ e deve sim ter cuidado com suas finanças. É lógico. Mas o preço de se ter superávit não pode ser abdicar da luta. Não pode ser não mobilizar a categoria. Porque quando você faz isso, você está abrindo mão dos seus objetivos estatutários. Você está abrindo mão de algo mais precioso que você tem, que é a força da sua categoria, que é a força do seu sindicato. Nós não precisamos dar superávites. Nós precisamos ter luta, ter mobilização. Superávites são importantes? São. Mas o que a SADEM fez ao longo desses 3 anos mostra que eles estiveram muito mais preocupados na promoção pessoal dos seus diretores do que propriamente com os interesses da categoria, que estão há 3 anos, 2 anos e 8 meses. Ele falou que nós tivemos 2 anos e não fizemos, que só trouxemos prejuízo, ele não apontou quais. Eles estão há 2 anos e 8 meses e não trouxeram nada. Nenhuma conquista para a categoria, nada. Deixaram de perder, mas esqueceram que é preciso também ganhar. E isso, se ele olhar o contra-cheque dele, ele vai ver. Ele não quer olhar, mas ele sabe. Se ele olhar o contra-cheque dele, ele sabe que ele teve muita conquista, que ele pode comemorar muita coisa. Até porque a principal bandeira deles Tempo encerrado, do trabalho nosso. Eu queria só, antes de passar a réplica ao candidato Ayrton, tem alguém batendo alguma coisa aí, candidato Cláudio? Tem. Eu peço desculpas. Não, está atrapalhando, eu quero perguntar aos outros candidatos. Está tudo bem? O bate-bate, tudo bem? Tá bom, vamos continuar. Tá. Então, candidato Ayrton, 2 minutos. Não, sou eu. É o Isaac. Desculpa, Isaac, 2 minutos e meio para a réplica. Eu não me incomodo do Damasceno bater no Ayrton, não. Estou brincando aqui, velho. Olha só, eu queria só trazer uma pequena contribuição aqui dos colegas que compõem a Chapa 2 à geração desses superávites. Quando veio para a Assembleia uma ideia de pagar uns honorários aí meio exagerados para um escritório de advocacia, a gente trabalhou contra isso. A gente leu o antigo e o novo, achou que aquilo não tinha muito cabimento, leu o contrato. Enfim, fomos para as assembleias, nos organizamos e rejeitamos o primeiro acordo, levamos a categoria a rejeitar o primeiro acordo, depois veio o segundo acordo, a categoria aceitou. Entre o primeiro e o segundo acordo, o sindicato economizou 40, 50 milhões de reais. Esse superávit que a Chapa 1 comemora, gerou um superávit de 600 mil num ano, 500 no outro, sei lá, 1 milhão e 300 em 2 anos. A nossa atuação deixa a turma aí
compensa esse superávit para os próximos 60 anos. Para os próximos 60 anos, isso está garantido por um trabalho da Chapa 2. Ou seja, não precisa economizar na luta contra a reforma da Previdência quando precisar. Não precisa economizar, pegando os casos que o Damasceno relacionou. Na luta contra o voto de qualidade no CARF, quando precisar, pode fazer a mobilização, pode levar o pessoal para Brasília, viu? Olha só, a gente tem que ter, porque é o mesmo problema daquela preocupação com varejo, sabe? As minhas conquistas foram o seguinte, agora eu já posso passar ali na cancela, acabou o tempo? Não, 30 segundos. 30. Então, parar de preocupar com varejo, é da mesma forma que se preocupa com varejo na contabilidade, em vez de olhar para os grandes contratos, e ver o que está certo, o que está errado neles e onde que pode economizar, vai olhando para o varejinho e aí não faz a mobilização que precisa. Esse é o problema do nosso sindicato. Pensa pequeno, se é mesquinha, se é pequena. Merece mais. Estamos vendo as outras categorias aí. Tempo encerrado, candidato. 2 minutos, tréplica, candidato Cláudio. Isaac, perfeito. Eu só gostaria de lembrar que essa questão do que você citou, dos honorários do advogado, quem levou para a categoria deliberar, quem suspendeu os pagamentos no primeiro momento, fomos nós, na diretoria 2014, 2015, suspendemos os pagamentos, levamos para o CDS a questão da dubiedade do contrato. O CDS trouxe, lógico, uma comissão que discutiu, e aí você foi muito feliz quando disse que houve a primeira comissão, a primeira proposta, depois segunda, etc., e causou esse valor de economia para o sindicato. Mas é isso mesmo, o sindicato não é para dar superávit. Tem que ter a preocupação, sim, mas é preciso ter em mente que não se pode abrir mão da luta, né? E o que a Diretoria Executiva Nacional, ao longo desses 2 anos, tem feito é exatamente isso. E não tem trazido nenhum retorno para os auditores fiscais. Essa que é a grande verdade. Dizer que você deixou um esqueleto de 100 milhões no sindicato como se isso fosse prejuízo. Não fui eu que deixei. A categoria estava em mobilização. Como é difícil para esse pessoal perceber que a força do nosso sindicato está na nossa categoria. E aí fica encontrando culpados para as coisas que, em outras campanhas, também foi a mesma coisa. Isso não é coisa da agora, não, Ayrton. Isso é coisa já de outras campanhas. Em 2008, nós tivemos o mesmo problema e soubemos negociar. Nós estamos há 3 anos do final daquela campanha e vocês não conseguiram ainda resolver essa questão, não sabem negociar. Que é isso? E aí vem dizer que nós deixamos um passivo de 100 milhões, um esqueleto de 100 milhões. Não, nós fizemos a luta, a categoria fez a luta, e cabe a vocês agora negociar para que isso seja resolvido. Vamos combinar o seguinte, eu vou avisar com 1 minuto a resposta, tá? Faltando tempo de 1 minuto, e a réplica e a tréplica, como são tempos curtos, para eu não atrapalhar o raciocínio de vocês, só quando encerrar o tempo, eu falo, tempo encerrado, aí vocês têm que parar. Tá bom? É só porque são tempos curtos e, de repente, eu posso atrapalhar a finalização da fala de vocês. Agora, o Joia, Ana, obrigado. Pode ser? Concordam os 3? Sim. Candidato Ayrton? Sim. Tá. Agora, o candidato Ayrton pergunta ao candidato Cláudio. 2 minutos para a pergunta. Candidato Cláudio, você diz aí que nós somos alinhados à administração, alinhados ao governo, mais uma fake news de campanha eleitoral. Quero saber do candidato que terceirizou a mobilização para o Comando Nacional de Mobilização, e você assumiu isso agora há pouco, falando que o Levin, que hoje é diretor de defesa profissional e que continua empenhado na questão da mobilização, você assumiu que ele também participava e trouxe o movimento. Mas quem tinha o poder de negociação final era você, não era o Levin. Assumiu na própria live, em duas oportunidades, que terceirizou a negociação do processo do bônus para o secretário Rachid. Você disse lá. Então, o Rachid trouxe a primeira proposta
e que não tinha nada para os aposentados, e como tinha uma decisão da Assembleia, eu não levei para a categoria. Posteriormente, o Rachid trouxe uma proposta com escadinha, e eu levei para a categoria. Nós não terceirizamos proposta, nós não terceirizamos negociação, estamos lá negociando com o ministro, com o presidente, nós negociamos com quem precisa. Então, eu digo, com que credibilidade você acha que terá para chamar nova mobilização da categoria, tendo em vista todo esse quadro das suas gestões? Os colegas, com base no histórico das suas mobilizações, terão realmente empenho em seguir a sua determinação? Um líder, ele tem que liderar, ele tem que negociar e ele tem que decidir, e não terceirizar. Greve para comando e negociação para secretário. 5 minutos, candidato Cláudio. Por favor, zerem cronômetro, por favor. Pode começar. A criatividade do Ayrton me impressiona realmente, né? Dizer que nós terceirizamos, porque quem levou a proposta foi o Rachid. Ayrton, dê uma olhada nos boletins informativos, Ayrton, daquela época, faça uma pesquisa, se você conseguir achar, porque vocês esconderam tudo no site, mas se você fizer uma pesquisa, você vai ver que quem apresentava as propostas era realmente o secretário Jorge Rachid, como interlocutor do governo, junto com o secretário de Relações do Trabalho, Sérgio Mendonça. Eram as reuniões do Ministério do Planejamento, ex-Ministério do Planejamento, junto com o secretário Jorge Rachid. Não havia essa questão de terceirizar nada, Ayrton. O que aconteceu em 14/8/2015, Ayrton, foi que o secretário de Relações do Trabalho, Sérgio Mendonça, junto com o Jorge Rachid, queriam apresentar uma proposta que quebrava a paridade, e eu não aceitei, porque uma Assembleia dizia que não era para levar. Então, isso não é terceirizar. A proposta que veio depois, as propostas que vieram depois, todas elas eram apresentadas numa mesa de negociação, que era formada pela SRT e pela Receita Federal. Isso não é terceirizar, isso é participar de uma mesa de negociação. É porque você não participou, então talvez você não saiba e fica criando essas falsas narrativas para confundir as pessoas. E outra, eu não disse que o Levindo era quem conduzia o movimento, o Levindo era o coordenador do CNM, mas você acusou a mim de ter cedido a proposta do Rodrigo Maia. E eu disse a você que não foi só eu, não foi só a DEM que decidiu levar a proposta que o Rodrigo Maia havia apresentado e que defendeu que fosse suspensa a mobilização a partir do dia 2 de julho, e eu fiz um vídeo gravando para retornarmos em 7 de agosto. Está lá, é só você pesquisar. O que eu quis dizer foi que o comando de mobilização, que também entendia da mesma forma que a diretoria executiva nacional, que estávamos tratando com, na verdade, não era nem com o presidente da Câmara, era com o primeiro-ministro, que tinha pedidos de impeachment na mão do governo Temer, e que estava, sim, pressionando para que o governo não editasse o nosso decreto, e isso era reconhecido por toda a categoria, que na Assembleia Nacional decidiu com mais de 70% dos votos, Ayrton, suspender o movimento. Então, veja, não crie falsas narrativas para tentar justificar um discurso que não existe, porque, se você não sabe, a mobilização, Ayrton, ela não começou em 2018, não, ela começou em 2014. 2014. Nós, da direção nacional, visitamos o país inteiro em 2014, várias unidades da Receita, quando muita gente sequer acreditava que haveria mobilização, porque nós tínhamos uma parcela ainda a receber do acordo com o governo Dilma em 2015, janeiro de 2015. Você não se recorda disso, mas nós visitamos, sim, o país inteiro. Nós conclamamos a categoria, nós fomos atrás dos auditores fiscais, nós construímos uma mobilização. Em 2015, plenária nacional. Em 2015, depois de março, é que foram criados os comandos, Ayrton. Mas todo um trabalho foi feito antes pela diretoria nacional. E nós também estávamos presentes na mesma negociação. É só olhar quantas vezes nós fomos às unidades, mesmo depois do comando, nós